Bem-vindo a mais uma aula de controles gráficos da Biblioteca Swing. Agora, vamos aprender a utilizar o controle JCheckBox. Para essa aula, vamos criar novamente uma classe chamada ControleCheck. Vamos habilitar o método main nessa classe e estender JFrame. Afinal, essa aqui também será uma janela. Crie o método construtor dessa classe e inicialize a classe no método main. Chame o método construtor do Py, JFrame, e defina o tamanho da janela a visibilidade e a operação padrão quando ele fechar a janela. Perfeito. Como é que nós colocamos dentro do container da nossa janela um controle do tipo JCheckBox? Simples. New JCheckBox. E aí está. O checkbox, você também pode informar um texto para ele. Então, vou colocar aqui um texto bold, por exemplo. E aqui está o nosso checkbox, com o texto bold. Mas vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interessante aqui nesse nosso exemplo. Vamos trabalhar com os eventos do nosso checkbox. Então, aqui, a minha proposta é construir uma classe onde o usuário possa definir se ele quer ver um determinado texto em negrito ou em itálico. Tá? Então, eu vou precisar aqui de 3 controles, pelo menos. Tá? Eu vou precisar de um controle que vai ser o meu texto. Então, vai ser um JTextField. E eu vou precisar aqui de outros 2 controles. Um que vai ser um checkbox, que ele vai poder marcar para colocar o texto em negrito, e um outro para colocar o texto em itálico. Agora, para que eu possa colocar todos esses elementos dentro do meu container, eu vou precisar de outro layout. No meu caso, eu vou colocar aqui um flow layout. Vamos ver como é que está ficando essa nossa interface gráfica. Então, tá aí. Tenho 2 checkbox e um campo de texto praticamente invisível aqui para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar as dimensões desse campo de texto. Tá? Vou chamar esse campo aqui de texto mesmo e vou inicializá-lo aqui em cima. Então, JTextField, texto, e vou definir a fonte desse texto aqui. Aliás, antes de definir a fonte, vou colocar um texto aqui dentro. Veja a fonte mudar. E vou colocar o tamanho desse campo. Pronto, agora nosso campo está
bem maior, né? A gente poderia diminuir, inclusive, um pouco essa janela aqui. Mas vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer, para ficar mais visível para você que eventualmente está vendo esse vídeo numa dimensão um pouco menor, é definir exatamente a fonte desse texto como uma fonte um pouquinho maior. Então, vou colocar aqui uma fonte serifada. Plain. E com tamanho 26. Ótimo, está bem melhor agora. Agora, vamos utilizar os eventos desses dois checkbox. Para quê? Para a gente poder alterar a fonte desse elemento aqui, desse JTestField. Então, eu vou declarar o nosso JTestField como atributo da nossa classe. E para esses dois checkbox, que eu vou inicializar aqui fora, eu vou definir vamos colocar aqui. Para esses dois checkbox, eu vou definir agora uma interface ouvinte. Agora, qual é o evento, qual é o método que eu utilizo para definir os listeners para esses objetos? Vamos ver. Bold.add alguma coisa listener. Ó, eu tenho um action listener, eu tenho item listener, eu tenho key listener, né? Para esse tipo de componente, eu vou utilizar o item listener. Então vamos lá. Que recebe um objeto que implementa a interface item listener. Então nós temos duas possibilidades para implementar essa interface. Ou aqui direto na nossa classe controle check, ou eu posso criar uma classe interna, né, que manipule os eventos disparados por esses dois controles. Então, eu vou colocar aqui minhas checkbox listener, ou simplesmente check listener, que implementa vamos ver aqui, um item listener. Perfeito. Essa interface ela pede que a gente implemente o método item state changed. E agora sim, nós podemos atribuir a cada um desses checkbox o nosso check listener. A mesma coisa aqui embaixo, italic.add item listener new check listener. Perfeito. Agora a gente só precisa implementar esse método. Por enquanto, deixa eu apenas imprimir na tela o texto mudar. Vamos ver o que acontece.
Então, sempre que eu clico em uma dessas opções, ele imprime o texto mudar ali embaixo para a gente. Joia. Isso não é lá muito interessante. Agora que entra a parte mais legal. O que a gente vai fazer aqui? Se por um acaso o bold estiver selecionado, eu vou colocar a minha fonte como bold. Se o itálico estiver selecionado, eu vou colocar como itálico. Se os dois estiverem selecionados, eu vou colocar bold e itálico. Se nenhum estiver marcado, eu não vou colocar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar também esses dois controles como atributos da nossa classe, para que eu possa acessá-los aqui dentro desse método item stateChanged da nossa classe interna checkListener. Então, o que eu quero fazer aqui? A primeira coisa, verificar se o checkbox bold está selecionado e selected. Inclusive, eu sugiro a você que dê uma olhada nos outros métodos que tem aqui. E se o nosso checkbox itálico estiver também selecionado, aí a gente vai modificar a fonte do nosso texto. Tá? Então, o nosso texto vai passar a ter uma fonte igual a new font. Então, vai ser uma fonte aqui serifada, negritada, itálica e com 26 de tamanho. Percebam aqui que as opções bold e itálico eu separei com um travessão aqui, viu? Isso aqui é importante. A separação não é com vírgula. Agora, se não entrar nessa opção, ele vai verificar se pelo menos o bold está selecionado. Se estiver selecionado, então eu deixo apenas negritado. Agora, se o bold também não estiver marcado, ele vai verificar se o itálico está marcado. E se tiver, ele deixa a fonte itálica. E, por fim, se nenhuma dessas opções tiver passado, ele deixa o texto no formato padrão. Com tamanho de 26. Vamos ver aqui o resultado agora. Mudou a fonte. Colocamos itálico. Retiramos o itálico e tiramos o negrito. Então, tá aí. Muito legal. Espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula. Até lá!